Oi gente, meu nome é Tamara e hoje eu vim dar continuidade com o meu projeto de leitura de Star Wars, dessa vez com duas HQs do Darth Maul. No mês passado, então, eu finalmente comecei o projeto que eu queria fazer, de ler os livros do universo Star Wars, de acordo com a cronologia do universo, começando primeiro com os livros canônicos. Então, essa foi a vez de duas HQs, ambas com o Darth Maul como personagem principal. A primeira é Star Wars, Darth Maul. Nessa HQ, a gente tem o Darth Maul antes dos Jedi saberem da existência dele. Nessa época, os Jedi na verdade achavam que os Sith estavam extintos, só que eles não estavam extintos, eles estavam sim escondidos esperando a hora deles de atacar. Darth Maul ele é o aprendiz do Darth Sidious e ele é uma criatura completamente cheia de ódio. Nessa HQ, a gente tem o Darth Sidious tentando de alguma forma saciar essa sede de sangue, saciar esse ódio que o Darth Maul tanto tem. Alguma forma que não seja caçando o Jedi, porque o Darth Sidious ele acha que ainda é muito cedo para os Jedi saberem que os Sith ainda existem ou que eles estão planejando atacar. Aqui o Darth Maul está desesperado, ele quer achar algum Jedi, ele quer matar algum Jedi, mas ao mesmo tempo ele não quer desagradar o mestre dele. Então ele começa a caçar tudo que ele pode, matar tudo que ele pode, de pessoas aos maiores monstros que ele vê, tudo para tentar de alguma forma saciar essa sede de sangue e o ódio que ele tem. Mas nada disso é suficiente, quanto mais ele mata, mais o ódio dele cresce e mais impaciente ele fica para achar algum Jedi. Aí ele descobre que um Padawan foi sequestrado e está sendo leiloado, e aí ele vê uma forma perfeita de saciar a sede de sangue Jedi. Gostei bastante de conhecer um pouco da história do Darth Maul, ele aparece pouquíssimo no filme, mas já no filme a gente consegue sentir o ódio que ele tem, de ver o ódio que ele tem no personagem. Aqui nessa HQ tem uma parte que é bem curtinha, mas ela conta um pedacinho do passado dos Jedi e do Sith, e do porquê os Sith odeiam tanto os Jedi, do porquê o Darth Maul quer tanto se vingar dos Jedi. Então a gente entende, descobre um pouquinho desse ódio dele, mas a verdade é que ele odeia qualquer coisa, ele quer destruir qualquer coisa, ele quer matar. Acima de qualquer coisa que ele é ódio. E apesar de na HQ a gente descobrir um pouco do porquê ele quer ir atrás dos Jedi, do porquê ele odeia os Jedi tanto, a gente não tem praticamente nada ou nada do passado dele. E foi uma coisa que eu fiquei um pouco decepcionada. A gente não tem nada do passado dele nos filmes e chega na HQ, que leva o nome dele, que é principalmente sobre ele, e também não tem nada do passado. A gente sabe o que aconteceu entre os Sith e os Jedi, mas não foi especificamente com ele. A vingança dele, o ódio dele é por causa do que aconteceu com o Sith no geral e não do que aconteceu com ele. E não fala o que aconteceu com ele para ele chegar onde ele chegou. Então eu acabei sentindo bastante falta de alguma história sobre o passado dele que eu achei que eu fosse encontrar aqui. Eu não sei se mais pra frente vai ter alguma coisa sobre a história dele em algum outro livro ou HQ mais pra frente na cronologia do universo. Eu tenho pouca esperança, eu acho que não, já que o próprio personagem não dura muito na história. O passado dele é uma coisa que eu fico muito curiosa pra conhecer. Essa HQ ela tem uma arte muito linda, tem alguns desenhos aqui do Darth Maul, até mesmo esse desenho da capa aqui, que são muito lindos, que dá até vontade de enquadrar. Essa é uma HQ também que ainda não tem tradução para português, pelo menos não por enquanto, mas os diálogos dela são bem fáceis de se ler, então se você tem alguma noção de inglês, mesmo que não seja fluente, e quiser conhecer, é uma leitura que é interessante, ela não é difícil e dá pra ler tranquilamente. Inclusive, essa HQ ela tá disponível no Kindle Unlimited, então eu vou deixar o link aqui embaixo para quem se interessar dar uma olhada. Seguindo, veio uma HQ da mesma série que eu mostrei no vídeo passado, de Star Wars, Age of Republic, só que dessa vez sobre o Darth Maul, e ela é uma continuação dessa primeira, ela tem até alguns flashbacks dessa primeira HQ. Mas diferente da outra, que tem mais de 100 páginas, essa daqui tem 24 pagininhas só, então não dá pra contar muita coisa. Ela continua falando de todo o ódio que o Darth Maul sente, e falando assim parece até repetitivo, mas quando você conhece o personagem, se você já viu o filme, por exemplo, você vê que isso é a base do personagem, que a gente fala muito de ódio, 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 mas isso é realmente o que ele é, você consegue ver isso no rosto dele no filme, por exemplo. E não só isso, o ódio também é uma das características básicas do Sith, assim como o desejo de caçar e matar Jedi. Nessa HQ, o Darth Sidious leva o Darth Maul para um planeta onde teve um determinado massacre, e ali o Darth Maul tem algo como uma visão, como se fosse uma visão do futuro dele. Se já não bastasse o que o personagem era, com essa visão ele ficou mais desesperado e com mais raiva de tudo ainda. Como se ele precisasse de mais algum motivo para sentir raiva. A arte dessa HQ também é bonita, talvez a outra chame um pouco mais de atenção porque ela mostra alguns lugares
muito mais bonitos, alguns planetas mais coloridos, e essa segunda ela seja um pouco mais sombria. Talvez o fato de uma ser digital e outra ser impressa também mude um pouco a minha visão de qual é mais bonita. Existe uma versão física, uma versão impressa dessa HQ, só que ela conta com vários volumes do Age of Republic, é uma HQ bem carinha. Eu pretendo comprar, mas não vai ser por agora. Por enquanto eu tô comprando os voluminhos separados pro Kindle mesmo. De qualquer forma, eu vou deixar aqui embaixo o link para as duas, tanto para digital, que é bem baratinha, e para essa que eu tô falando, para essa encadernada com vários volumes do Age of Republic, que é em capa dura e é muito bonita. Eu vou deixar então os dois links aqui embaixo. Então foi isso, um vídeo mais rapidinho sobre as duas HQs do Darth Maul. Uma tá disponível no Kindle Unlimited e a outra é bem baratinha, então se você tiver interesse de ler, as duas são de fácil aquisição. E eu acho que as duas valem bem a pena se você tem um pouco de curiosidade no personagem. Como a intenção é lançar para cada mês um vídeo sobre algum livro do universo Star Wars, e eu vou seguir, né, cronologicamente, como eu falei. Então, para quem quiser acompanhar, o próximo livro vai ser Queen Sparrow. Ele é um livro sobre a Padmé, que eu tô bem curiosa para ler também. É um livro muito bonito a propósito também. Esses livros importados são lindos e caros. Como esse do Darth Maul tá saindo agora em dezembro, esse aqui sai em janeiro, então. Então é isso, não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever para ajudar o canal a crescer. Comenta também pra gente conversar e compartilha com quem gosta desse tipo de conteúdo. A gente se vê no próximo vídeo e até mais!